Pessoal, bem-vindo a mais uma aula de eletricidade. Nessa aula vamos falar de eletricidade e seus conceitos. E por que, dependendo do material, ele é condutor, isolante ou semicondutor. Tá? Nessa aula vamos aprender a diferença entre materiais elétricos, que são os condutores ou isolantes. Vamos lá. Então vamos primeiro conceituar o que é condutor, isolante e semicondutor. Os condutores permitem que os elétrons fluam com facilidade através desse material. Tá? Ele não impede o fluxo dos elétrons. Então são ótimos para desenvolver cabos, circuitos integrados. É ótimo para a eletricidade. Só que a gente não pode dizer que os isolantes também não são ótimos para os nossos estudos e para a eletricidade, porque ele permite a segurança. Você só não toma choque quando mexe no fio, quando está no seu dia a dia, porque existem materiais isolantes. E o que são materiais isolantes? Ele, ao contrário dos condutores, eles são materiais que impedem o fluxo dos elétrons. A gente vai entender um pouquinho mais a fundo a natureza. O que faz, qual é o arranjo dos elétrons ali no átomo que muda a característica de isolante ou condutores. E a gente ainda tem uma terceira classe que a gente pode categorizar aqui, que são os semicondutores. Eles podem se comportar tanto como condutores e como isolantes, dependendo do nível de tensão. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, os semicondutores eles são muito usados em eletrônica, ali celulares, televisões, computadores. Na eletricidade residencial, nem tanto, tá? Ele não tem muita função. Mas a gente vai entender sobre todos eles. Vamos começar, como a gente já tinha falado na última aula, vamos entender um pouco mais do que são materiais condutores e quais são as principais características. Olha só, a gente tem aqui, esse aqui é um átomo de cobre, tá? É um átomo de cobre. Olha a característica dele. Ele tem bastante elétrons, tá? 29 elétrons. Só que o último elétron ele está numa camada sozinho. Percebam o quanto ele está distante do núcleo. Olha só, ele está na quarta camada e ele é sozinho. O que acontece com esse material? Ele ele sai rapidamente da órbita do átomo. Então, ele tem uma facilidade muito grande de entrar e sair na órbita. Ele tem muita energia. Ele está muito distante do núcleo. Então, essa é a principal característica dos materiais isolantes. A gente não vai entrar nisso de novo, a gente já entendeu como os elétrons se comportam, mas basicamente é isso. Se você for perceber o cobre, olha só como ele está distante. Esse elétronzinho tadinho aqui está sozinho, facilmente vai sair da órbita do átomo e vai ir para outro elétron. E assim ele consegue percorrer facilmente ali um longo caminho, por isso se caracteriza por ser condutor, tá? Aonde está esse átomo, né? Só para lembrar. Se eu desse um zoom nesse material aqui, fosse ampliando, se o computador permitisse ampliar o máximo, eu teria esse átomo, mas não permite, tá? Mas é isso. Ao contrário dos condutores, olha a diferença dos isolantes, tá? Esse aqui é o material isolante. Perceba que ele tem uma órbita a menos, ok? Então, e outra coisa extremamente importante, ele tem muitos elétrons na última camada. Ele está mais próximo do núcleo. Então, se ele tem muitos elétrons na última camada, logo ele tem muitos prótons aqui dentro, né? Então, ele está mais perto da órbita e tem muitos elétrons. Basicamente, material isolante, muito bom isolante, tem 8 elétrons na sua última camada. 8 elétrons. Vou escrever o 8 aqui um pouco melhor aqui. 8 elétrons na sua última camada, tá? Isso se caracteriza o material isolante. Ele tem 8 elétrons, está perto do núcleo e a camada muito preenchida. Não, os isolantes também não são coisas ruins para os nossos estudos, tá? Aqui, isso aqui é um fio,
com cobre, uma alma de aço aqui para não arrebentar e o material isolante. É muito importante para os nossos estudos. A gente não pode negligenciar de jeito nenhum os materiais isolantes. Tá? Por último, são os semicondutores. Como eu falei, ele não é muito comum no estudo da eletricidade residencial, predial. Tá? Ele é muito utilizado no ramo de eletrônica. Tá? Como ele funciona? Ele tem que ter 4 elétrons nessa última camada. E também ele tá entre o material isolante e o condutor. Dependendo do nível de tensão que a gente vai aprender nos próximos minutos aqui, ou a força eletromotriz, né, a FEM, que dependendo do nível de tensão da força, ele passa a conduzir. A gente não vai entrar muito a fundo nele aqui agora. Vamos passar para as consequências das cargas, entender um pouquinho o conceito ali de força eletromotriz. A gente vai entender muito melhor nos próximos tópicos aqui. Corpos carregados. Já vimos. Isso aqui até aqui não é coisa muito nova. Nós temos as cargas que se repelem se forem iguais e cargas opostas se atraem. O que nós não entendemos, a gente não viu ainda, é qual é a força disso. Como que eu vou provar matematicamente isso e como se calcula a atração entre eles. A fórmula que descreve a interação entre duas cargas, a gente chama, é a famosa lei de Coulomb. Coulomb que foi que deduziu essa fórmula através de experimentos. E nessa fórmula, ela praticamente quer nos dizer que a força de atração entre duas cargas é igual a carga em Newton, a força da carga 1 e 2, que é inversamente proporcional à distância. Vamos deduzir isso e você vai entender melhor. Não vamos nos assustar. Essa constante é uma constante eletrostática. E isso não vou entrar porque, como ela é uma constante, não faz parte dos nossos estudos aqui. Tá? O que nós queremos descobrir com isso? Olha só. Nós temos uma força. Vamos atribuir um valor aqui a carga 1 e a carga 2. Tá? Vamos atribuir 4. Uma força 4. Então, vamos fazer o cálculo aqui. 4 vezes 4 sobre a distância. Qual distância? Eu vou botar 2 metros. Vou atribuir aqui a distância que esteja 2 metros. 2 ao quadrado, que é igual a 16 por 4. A força de atração entre eles é igual a 4. Agora, Gabriel, mas por que? Qual é o sentido dessa direção? Qual é o sentido da força? Não me importa. A lei de Coulomb não se importa se elas são positivas ou negativas. Elas são cargas. E, para mim, não importa qual o sentido da força. Entenda, aqui ele representa muito bem isso. Se são cargas positivas, duas cargas positivas, elas se repelem, ou negativas, vão se repelir. Então, a força vai ser de expulsão. Uma vai estar fazendo força para cá, outra para cá. Se são cargas opostas, elas estão se atraindo. Com qual força entre elas? 4 newtons. Mas o que diz que a lei de Coulomb não se importa com o sentido da força, a polaridade dos corpos, né? É esse camarada aqui, ó, que a gente chama de módulo. Quando ele bota assim, ó, que 1, né, ou 2, não importa, em módulo, quando o número está assim, ó, entre duas barrinhas, isso aqui é o módulo. O módulo de um número ele é sempre positivo, não importando o sinal.
Imagina essas mesmas duas cargas, só que agora, ao invés de estar com uma distância de 2 metros, está com uma distância de 4 metros. Então, eu mantive essas duas cargas de 4 de força, só que agora eu distanciei elas. Pode ser positivo ou negativo. Vamos lá. 4, né? Vamos continuar aqui, ó. 4 vezes 4. Agora é 4 ao quadrado. E também vai ser igual, né? 4 vezes 4. Então vai ser aqui, ó, 16 sobre 16. Logo é 1. Então perceba, o que nós podemos deduzir com isso? Se nós tivermos duas forças, quanto mais distante entre elas, menos força elas fazem ou para se atrair ou para se repelir. Tá? Mesma coisa podemos dizer ao contrário. Se as forças estiverem cada vez mais perto, se a gente quiser fazer um terceiro exemplo aqui, só para ilustrar bem isso, imagina essa mesma força com 4, tá? Agora, vamos passar aqui direto. 16. 4 vezes 4. Agora, ao invés de estar a 2 metros, está 1 metro. Vamos botar aqui a unidade de medida para a gente não esquecer. É metro, tá? Agora, ao invés de estar a 2 metros de distância, imagine que esteja a 1 metro. Então, aqui é 1 ao quadrado, então é igual a 1. Logo, são 16 newtons de força. E assim por diante. E quanto estiver mais perto, menor vai ser esse número aqui, maior vai ser o número. Se tiver meio, aqui vai ser 32. Se tiver, ao invés de 1 metro, 50 centímetros, aqui vai ser 32. E assim por diante. Tá? Então, o que a gente quer dizer? Quando a mesma carga, que não varia, a gente estiver encostando elas, né, chegando mais perto uma da outra, ela vai ficar, a atração vai ser maior, afastando, a atração vai ser menor. Isso não é tangível. A gente não consegue fazer esse experimento em casa de forma fácil. Não consegue. Mas eu consigo fazer para você. Você consegue fazer um experimento muito simples com 2 ímãs. Imagine 2 ímãs. Ele sempre vai ter uma carga positiva e uma negativa. Tá? Quando você bota de um lado, um atrai o outro, se você for perceber que quanto mais perto você encostar, se você tiver com o lado oposto, ele vai atraindo cada vez mais. E ao contrário também funciona. Se você tiver aqui com o lado oposto, dois lados iguais, você vai apertando, a força de repulsão entre eles também vai ficar maior. É assim, é basicamente o mesmo princípio que o princípio de cargas elétricas. Tá? Você pode fazer esse experimento com ímã, ou você já fez, com certeza, na sua casa. Então, o que nós precisamos para ter eletricidade? Precisamos de dois corpos opostos. E assim a gente vai gerar a eletricidade. Tá? Beleza, Gabriel? Show! E como a gente faz isso? Como a gente carrega um corpo? Parece feio que estou falando, mas é outro sentido. Como a gente vai carregar os corpos? É através da força eletromotriz. O que é força eletromotriz? É uma força externa aplicada num circuito que essa força que vai gerar a diferença de potencial. A gente chama de DTP. Diferença de potencial. Aonde está a diferença de potencial aqui? Aqui, ó, o polo positivo e negativo da bateria. Se você ligar o fio aqui, ele vai fazer algum trabalho. Então aqui a gente tem alguns exemplos, é um exemplo só para explicar, entender melhor. Temos um painel solar que gera essa diferença de potencial, gera essa tensão. A comum também, muito comum, é a bateria. Você esperta, você cria ali, ó. O que é um 9 volts? É a diferença entre o polo positivo e o negativo é de 9 volts. E aqui nós temos um pequeno gerador. A gente vê muito em caldo de cana ali na feira. A gente vê muito esse geradorzinho portátil aqui, a gasolina. O pessoal bota a gasolina, ele faz uma força externa e transforma isso em energia elétrica.
A gente precisa, todo circuito precisa de uma força eletromotriz, uma força externa, para criar essa diferença de potencial. A diferença de potencial na natureza, ela não é o bastante para criar o trabalho que a gente precisa. Ligar uma TV, carregar uma bateria de notebook, não cria. Então a gente precisa de uma força externa para gerar essa diferença de potencial. A gente viu até aqui o caminho dos elétrons, como que a eletricidade trabalha, o que é a eletricidade, tá? A gente viu os elétrons percorrem o fio até chegar do outro lado para equilibrar, e agora conseguimos entender um pouquinho como que gera essa diferença. Por que os elétrons ficam de um lado e de outro? Por quê? Porque, como eu falei, na natureza, os elétrons eles são achados sempre neutros. Tá? Os átomos são sempre neutros. Então a gente precisa de uma força externa para polarizar eles e assim ter o trabalho. Com tudo que a gente aprendeu até agora, a gente consegue entender esse circuito simples. O circuito mais simples que a gente pode ter. A gente não tem aqui nenhum interruptor. Tá? A gente só tem um circuito de bateria. O que é isso aqui? Um LED, uma lâmpada. Tá? Imagine que esse circuito esteja aberto bem aqui. Ó. Esse circuito está aberto, ele não está fechado. Tá? Beleza, vamos usar um pouquinho a imaginação. Nesse momento, nós teremos os elétrons todos aqui no fio, porque isso aqui é um condutor de cobre. Tá? É um condutor de cobre. Mas os elétrons estão no condutor. O que a gente impediu? A gente impediu da força eletromotriz. Tá? A gente tirou aqui, ó, a bateria. Vou chamar de bate. Chamar de bate. A gente tirou a bateria daqui do circuito. Então os elétrons permaneceram no fio, mas agora não tem nenhuma força que impulsione os elétrons a chegar do outro lado. O que está acontecendo com essa bateria? Nós temos o polo positivo repleto de cargas positivas, carregadas positivamente. E nós temos, do outro lado, repleto de cargas negativas. Tá? Repleto de cargas negativas. O que a força eletromotriz da bateria faz? Se eu fechar esse circuito agora, instantaneamente, esses elétrons que estão aqui no polo negativo, doidos para se neutralizar, né? Encontrar uma carga de sinal oposto para ficar neutro, vai percorrer todo o circuito. Ele vem por todos os lados, tá? Estão chegando aqui. E chegaram. E vão vir se carregando. Vão vir se aniquilando com uma carga também, uma carga positiva. Por isso que a bateria é finita. É isso que acontece. Quando você tem esse equilíbrio total no sistema, quando não existe mais elétrons desse lado, os elétrons desse lado não tem mais, a bateria perdeu a vida. Acabou. Porque elas se encontraram. Ok? Então nós entendemos aqui até agora o circuito mais simples possível. Tá? É extremamente importante esse conhecimento. Foi extremamente... não foi muito pesado, né? Vocês têm que concordar comigo que foi um assunto leve. Não entramos em nuances de elétrons e tudo mais. Não entramos nessa parte. Entendemos, fomos direto ao ponto. O que é eletricidade? E agora entendemos. Eletricidade. Elétrons percorrendo do polo negativo para o positivo. Para quê? Para se equilibrar. Nisso, nós temos um circuito que possa trabalhar. O que acontece aqui, vamos falar rapidinho aqui o que acontece com a lâmpada. A lâmpada, propriamente dito, é um filamento que, quando passa a eletricidade, ele esquenta. E logo esquenta todo o gás que está aqui em volta e ela brilha. Esse é o trabalho da eletricidade nesse circuito, passar pelo filamento e ligar a lâmpada. Mas a gente vai ver
mais para frente que a eletricidade, né, os elétrons fazem muito mais do que isso. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.